Turma, vamos terminar agora o capítulo 8 e basicamente a gente vai ficar em cima da lei de Ampère. Vamos tratar as seções 8.3 até 8.6 então. Logo após a descoberta do Ørsted sobre a conexão entre corrente elétrica e campo magnético, o Ampère, físico francês, ele apresentou uma série de resultados e descobertas para a comunidade científica. As conclusões da aula passada são do Ampère. Foi ele quem descobriu que fios condutores se atraem se as correntes estão no mesmo sentido e se repelem se forem em sentidos opostos. E uma observação, essa animação eu consegui no canal Crash Course do YouTube, é um canal bem bom, eu recomendo bastante, beleza? Bom, além disso, quando o fio é atravessado por corrente, ele cria um campo magnético que circula o fio, né? O campo diminui quando a gente se afasta do fio. O Ampère dizia o seguinte: imagina uma linha fechada que circula o fio. A intensidade do campo aumenta ao longo dessa linha se a corrente elétrica também aumentar no fio. E isso é a essência da lei de Ampère. Como o Ampère era um excelente matemático, tinha necessidade dele dar um caráter matemático para essa ideia. Dessa forma, você generaliza a aplicação da fórmula, né, para fio de qualquer formato, qualquer corrente, qualquer linha fechada e por aí vai. Então o que a gente vai fazer agora é detalhar um pouco mais essa integral. Então a ideia é a seguinte: imagina que você tem um caminho fechado qualquer ao redor de uma distribuição de corrente. No caso aqui são dois fios conduzindo corrente no mesmo sentido. Esse caminho ou percurso eles delimitam uma determinada área e as correntes estão necessariamente furando essa área. A ideia é a gente quebrar o caminho fechado em infinitos pedaços de caminho ΔS e projetar o vetor campo magnético B na direção dos elementos ΔS, criando assim o vetor magnético paralelo ao caminho. Dessa forma a gente vai ter infinitas projeções de campo em cada ponto sobre o caminho que a gente definiu. Segundo Ampère, se a gente fizer a soma do produto entre campo paralelo e elementos de caminho para todo o caminho que a gente definiu, de alguma maneira a soma desse produto vai ser proporcional à corrente elétrica que está perfurando aquela área, ou seja, a corrente elétrica interna ao meu caminho. A gente pode generalizar mais esse resultado, porque esse campo magnético B paralelo ao caminho pode ser escrito como B vezes cosseno θ, onde θ é o ângulo entre B e o elemento de caminho. Ou seja, isso aqui está com muita cara de um produto escalar entre o vetor B e o elemento de caminho ΔS em cada ponto. E no limite em que os elementos de caminho tendem a zero, a soma se torna uma integral. Esse símbolo na integral informa que ela tem que ser realizada sobre um caminho fechado. Além disso, a integral deve ser realizada no sentido das linhas de campo, dada pela regra da mão direita. Aponta o dedão ao longo da corrente resultante e os seus dedos vão te dar o sentido da integração. A constante de proporcionalidade μ0 é a conhecida permeabilidade magnética do vácuo, certo? É aqui, na verdade, nessa fórmula que ela aparece pela primeira vez. Esse resultado dentro desse retângulo é o que a gente chama de lei de Ampère. É uma lei bastante elegante e simples. Ela funciona para qualquer caminho fechado ao redor de uma distribuição de corrente qualquer. Porém, para você aplicar essa fórmula, é necessário que o sistema tenha uma certa simetria. Caso contrário, o produto escalar ali vai ficar muito complicado. E por fim, essa fórmula é válida para correntes contínuas, beleza? Nada de corrente alternada aqui. Vamos aplicar agora a lei de Ampère para várias situações e eu vou começar aqui pelo fio reto e infinito, cujo resultado já é conhecido e foi derivado da lei de Biot-Savart. Mas a lei de Ampère vai tornar tudo muito mais fácil, você vai ver o porquê. A gente já sabe que as linhas de campo elas são circulares e concêntricas ao fio. Isso a gente já sabe a priori. Para determinar o campo a essa distância aí do fio, a gente vai propor uma linha amperiana sobre a linha de campo e a uma distância r do centro do fio. A linha já está dividida em elementos de caminho ds e a integral vai ser feita acompanhando a regra da mão direita, acompanhando as linhas de campo. Escolher o caminho na lei de Ampère é metade do problema. E essa linha escolhida aí vai simplificar a integral, porque os vetores campo magnético eles já estão sobre os elementos ds. Isso simplifica o produto escalar. O ângulo entre eles é zero, vai te dar um cosseno igual a 1. Então vamos escrever a lei de Ampère aqui em cima. Escrevendo agora o módulo do produto escalar. A gente sabe que esse valor de campo magnético é constante ao longo de toda essa linha. Então eu posso escrever ele fora da integral.
O campo aqui no fio ele só depende do R. Agora ficou fácil, porque a integral de ds, ou seja, a soma de todos os elementos ds, me retorna o comprimento do círculo, que é dado por 2π vezes o raio. A corrente interna à curva é justamente a corrente do fio. Então eu vou apagar esse interno aqui, porque a gente já sabe que a corrente interna é igual a I, definida aqui em cima. Para finalizar, a gente pode escrever o campo magnético devido ao fio como μ0I sobre 2πr, que é justamente a fórmula que a gente conseguiu fazendo aquela integral maluca lá de Biot-Savart. Muito mais simples usando a lei de Ampère e os argumentos de simetria. Basta você escolher um caminho que transforma o meu produto escalar numa coisa muito simples, conhecendo regiões onde o campo é constante também. Legal, né? Se você entendeu o processo, vamos aplicar em outros dois sistemas que são bastante úteis, começando pelo solenoide. O solenoide ele nada mais é do que um fio enrolado em forma de mola. É como se você agrupasse um monte de espiras, uma sobre a outra, e essa montagem me permite produzir um campo no interior dessas espiras razoavelmente uniforme. Na parte externa, o campo é um pouco mais fraco. O solenoide está cortado ao meio e a gente está vendo as espiras passando por trás da tela. A corrente está entrando na tela aqui e saindo da tela desse lado. A regra da mão direita vai me dar um campo nessa direção e sentido. O solenoide ele é usado para criar o nosso famoso eletroímã. Só enrolar um pedaço de fio em qualquer objeto de ferro, aí, por exemplo, porque o ferro ele ainda ajuda a amplificar o campo interno. E depois que você retirar esse prego de ferro daí, ele permanece magnetizado. É uma propriedade do ferro. O campo magnético do solenoide é semelhante a de um ímã em forma de barra. Você tem um polo norte e um polo sul bem definidos, né? É válido comentar também que se a gente olhar esse solenoide aqui de longe, ele vai se parecer com um fio conduzindo corrente de baixo para cima. E vai surgir ao redor dele um campo magnético semelhante ao campo do fio, linhas concêntricas ao eixo central. Só que esse campo magnético aqui não vai interferir no campo interno, que é o que a gente mais vai usar, né? Porque a gente precisa de um campo uniforme para fazer nossos cálculos. Beleza? Então vamos calcular o campo no interior do solenoide aplicando a lei de Ampère. E aqui está de novo o corte do solenoide, com a corrente entrando desse lado e saindo desse lado. Pela regra da mão direita, a gente identifica um campo magnético praticamente uniforme lá no interior dessa maneira. Eu vou traçar uma linha amperiana dessa maneira. Esse é o meu caminho fechado. Eu vou caminhar no sentido horário. Eu vou identificar aqui pontos A, B, C e D, porque quando eu for fazer a integral, eu vou quebrar esse caminho em 4 pedaços. Eu vou fazer uma integral para cada lado desse retângulo. Considerando então esse retângulo de comprimento L minúsculo, aqui está a nossa integral, certo? Quebrando ela em 4 pedaços é isso que a gente tem. E aqui dá para simplificar muita coisa, porque se você for fazer esse produto escalar no trecho AB, esse trecho a gente tem um campo magnético muito fraco e circular ao solenoide, formando um ângulo de 90 graus com os elementos de caminho. Essa integral aqui vai dar zero. No trecho BC, esse caminho aqui, a parte de fora está sob a ação de um campo magnético muito fraco e a parte de dentro forma um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Calculando o meu produto escalar, eu vou ter cosseno de 90, então essa integral aqui vai dar zero também. O trecho CD é o trecho que me interessa, porque os elementos de caminho estão ao longo do campo, eu vou ter um ângulo de 0 graus, o campo é uniforme, ele sai da integral. Então no fundo aqui eu vou ter B vezes a integral de C até D de ds. E somando todos os elementos ds sobre o caminho CD, eu tenho justamente o comprimento L minúsculo. Legal? E a última integral, pelo mesmo argumento dessa primeira, a gente vai ter zero. Que simples, hein, bicho? Vamos escrever aqui embaixo esse resultado. Essa integral por esse caminho vai me dar B, que é o campo interno, vezes o comprimento L da minha linha amperiana. Agora, escrevendo o lado direito da lei de Ampère, a gente sabe que essa integral é igual a μ0 vezes a corrente interna. Você percebe que aparece apenas o comprimento lateral da minha superfície. Então eu poderia ter pego uma superfície muito grande que pegasse todo o solenoide, levando em conta todas as espiras, beleza? Vamos chamar isso aqui de comprimento L maiúsculo. A corrente interna a essa linha nada mais é do que a corrente total que passa pelo solenoide vezes o número de espiras desse solenoide. O meu L é o L maiúsculo. Passando então L dividindo, para terminar minha conta, é isso aqui que eu tenho, cara. Esse aqui é o campo magnético no interior de um solenoide. Levando em conta a corrente total, o número de espiras de um solenoide dividido pelo comprimento.
Ou seja, o campo ele aumenta quando eu aumento o número de espiras, ou a corrente elétrica. E o campo diminui se eu aumento o comprimento do solenoide. Legal? Dá para a gente aplicar a lei de Ampère ainda numa outra simetria bacana, que é o toroide. O toroide nada mais é do que um punhado de fio enrolado em torno de um anel, ou um solenoide que você dobrou e ligou as duas pontas dele aqui praticamente, beleza? A gente diz que ele tem a forma de uma rosquinha. Passando corrente elétrica por esses fios, a gente vai ter um campo magnético bastante forte no interior do toroide. Fazendo um corte nesse toroide é mais ou menos isso que a gente vê. O campo magnético do interior, usando a regra da mão direita, segundo meu padrão de corrente aqui, desse lado aqui a corrente ela sempre entra na tela e desse lado ela sempre sai da tela. Usando a regra da mão direita, a gente vai ter um campo que acompanha o toroide dessa maneira. Vamos desenhar uma linha amperiana no interior do toroide, é uma linha amperiana circular de raio R. E eu vou querer calcular o campo ao longo dessa linha. Por argumento de simetria, o campo ao longo dessa linha é constante. Então, de novo, escrevendo a minha integral, é isso aqui que eu tenho. Campo constante, a integral ds vai me dar o comprimento do círculo, 2π vezes o raio. O lado direito da integral, então, μ0 vezes a corrente interna. E, de novo, a corrente interna está relacionada com a quantidade de espiras que estão passando por dentro da minha região delimitada pela linha. Assim que eu escrevo, beleza? Isolando B, então, eu tenho esta fórmula aqui para o campo interno ao toroide. Perceba que o raio da superfície amperiana ou da linha de campo ele foi arbitrário. Isso significa que esse campo ele não é uniforme, ele depende do raio. Legal? E ele decresce com 1 sobre R. Então, se você estiver próximo à superfície externa do toroide, o campo é um pouco menor do que na superfície interna do toroide. Vale comentar também que se a gente olha o toroide de longe, ele se parece com uma espira de corrente, porque afinal de contas a corrente elétrica ela caminhou no sentido horário ao longo desse toroide. O que me gera externamente um campo magnético circular como a de uma espira circular. Esse campo magnético externo não interfere no campo magnético interno, beleza? Então a gente pode continuar nossa vida sem problema nenhum. Esse é o exercício 8.5 do livro e basicamente o que o exercício pede é que a gente compute o campo magnético agora no interior de um fio. Esse fio é o famoso fio retilíneo infinito e tem uma corrente I passando aqui pelo fio, mas essa corrente I ela é distribuída uniformemente na área, né, na secção de área A do fio, beleza? De tal maneira que usando elementos de simetria, com a regra da mão direita, a gente sabe que as linhas de campo aqui dentro serão circulares e concêntricas ao fio. E elas dependem da distância em relação ao centro, porque quanto mais distante do centro, maior é a corrente que está gerando aquele campo. Legal? Então, as minhas linhas amperianas, elas estão a distância R do centro, Rzinho do centro. O fio tem um raio R maiúsculo. E primeiro eu vou tratar a parte de dentro do fio. A parte de dentro do fio, então a gente vai escrever assim, ó, para Rzinho menor que R. Menor ou igual a R, tanto faz. Vamos escrever a lei de Ampère aqui. Esse lado esquerdo aqui da equação é simples. O campo magnético está indo aqui nessa direção, dado pela regra da mão direita. E a gente desenha uma linha amperiana cujos elementos da linha formam um ângulo 0 graus com o campo em cada ponto. Então o cosseno aqui desse produto escalar é 0. O campo magnético é uniforme a uma distância R do centro, então ele sai da integral, no fim eu tenho isso aqui, né? Integral ds. E a gente sabe que essa integral é o comprimento da linha amperiana, que é um círculo, então isso aqui vai ficar 2π vezes o raio da minha linha, Rzinho. Então a gente está considerando primeiro a minha linha com raio de Rzinho aqui. Legal. E o lado direito é interessante porque a gente tem que computar agora a corrente interna à linha amperiana. É a corrente definida internamente a essa linha aqui, ó, nessa região. Não é toda a corrente que está passando por ali. A gente usa o fato agora de que a corrente está uniformemente distribuída pela secção transversal do fio. Isso quer dizer que, se eu considerar a minha densidade de corrente J, que nada mais é do que a corrente dividido por área, essa relação é constante. Significa que para uma área a linha diferente, eu estou pegando uma corrente e linha diferente, de tal maneira que a razão é a mesma que corrente total, área total. Então, a minha corrente total
ela está compreendida em toda a área do fio, que é π vezes o raio do fio ao quadrado. E a minha corrente I', que é a corrente interna que eu quero calcular, por que eu chamei de linha, né? Por que você não chama de int? Essa corrente está contida numa área que é definida pelo raio da linha amperiana, Rzinho, que eu já pintei aqui de azul. Então aqui eu corto π com π, então a minha corrente interna vai ser igual a Rzinho quadrado sobre Rzão quadrado vezes a corrente total I, certo? Então você tem que tomar cuidado, é isso aqui que vem aqui. Bom, dito isso, eu posso cortar esse raio daqui com esse raio daqui, e o meu campo B interno vai ser igual a μ0i sobre 2πr quadrado, tudo isso aqui é constante, vezes a distância que eu estou do fio. Ou seja, o campo ele aumenta linearmente conforme eu me afasto do centro do fio. Por quê? Porque tem mais corrente gerando campo conforme eu me afasto. É uma dependência linear, isso é interessante. Agora, para o lado de fora do fio, para Rzinho maior que Rzão, fica fácil, porque qualquer linha amperiana que você pegue fora do fio, você está sempre pegando a mesma quantidade de corrente. Aqui eu já coloquei a corrente total. A conta agora é análoga ao meu fio retilíneo. A pergunta que a gente pode fazer é: será que o campo magnético ele é contínuo na superfície do fio? Ou existe alguma forma de descontinuidade? O que a gente pode fazer é calcular o valor do campo quando a gente caminha de dentro para fora e depois o valor do campo quando a gente vem de fora para dentro e analisar se esse valor é o mesmo. Então, por exemplo, nessa expressão aqui, quando Rzinho é igual a R, colocando R aqui, você vai cortar um R maiúsculo com R aqui de baixo. E eu vou ter μ0i sobre 2πr, onde é o raio do fio. Fazendo essa mesma conta com a expressão de baixo, eu vou colocar R maiúsculo aqui, eu vou ter μ0i sobre 2πr maiúsculo, né? Ou seja, os valores de campo são iguais, mostrando que não tem descontinuidade no campo magnético ali na superfície. A gente pode traçar um gráfico dessa dependência que a gente acabou de encontrar. Então, dentro do fio, até o raio R, a gente tem uma dependência de B proporcional a R, o que vai me dar uma linha. Então, pelo lado de fora do fio, agora a dependência de B cai com 1 sobre R. Legal? De tal maneira que no ponto R, o meu campo tem um valor único, que é dado por μ0i sobre 2π vezes o raio. Legal esse problema, né? Então, bola para frente, vamos aí. Deixa eu te apresentar mais um exemplo. Esse aqui é ligeiramente diferente do anterior. A gente continua tendo um fio, você está olhando aqui para a secção de área A do fio, só que esse fio ele tem uma região oca no centro. E, além disso, ele está transportando uma corrente que não é uniforme. A gente não trabalhou corrente não uniforme até agora. Então eu escolhi esse exercício só para te mostrar como trabalhar esse tipo de questão. E aqui a gente vai trocar a letra para não dar problema, né? Vamos chamar esse Rzinho de R maiúsculo, né? Porque ele vale aqui 3 centímetros, depois a gente vai substituir ele na expressão. E a ideia é a seguinte, é calcular o campo B exatamente a essa distância de 3 centímetros do centro do fio. Os nossos argumentos de simetria são simples, está passando uma corrente não uniforme nessa área azul do fio, e o campo magnético aqui nessa região é circular, então a gente pensa na nossa linha amperiana aqui também circular. Legal? De tal maneira que a integral se torna simples. Então vamos fazer aqui a nossa integral. Então a lei de Ampère, porque o problema vai estar, na verdade, na corrente interna que a gente vai ter que computar aqui. Esse lado esquerdo é igual ao problema anterior, o campo é constante ao longo daquela linha, ele sai da integral. Isso aqui vai ficar integral de ds, que vai ser justamente o comprimento da nossa linha, que é 2π vezes o raio dela. E o raio é Rzão. Legal? Então, esse lado aqui é tranquilo. Lembrando que também o campo está apontando, sei lá, numa direção aqui. O ângulo de 0 graus com os elementos ds. E acho que você entendeu que o θ é igual a 0, cosseno é igual a 1, tá tudo aí. Agora o problema é essa corrente interna aqui. Então a gente pegou essa linha aqui. Isso aqui é para ser um círculo, beleza? E a corrente interna é a corrente nessa região. Essa região aqui que me interessa. Além disso, essa corrente depende do raio. Ou seja, a corrente é mais forte quanto mais eu me aproximo da superfície do fio, que é um caso um pouco mais real. E para calcular a corrente, vamos lembrar que a minha densidade de corrente ela pode ser dada como um elemento de corrente dividido por um elemento de área. Então, mudando aqui os termos, a DI
é igual a JDA. E quando eu tomo a integral em ambos os lados, a integral do lado esquerdo me dá a corrente total, é a soma de todos os DIs, e o lado direito eu preciso computar, né? Que é JDA. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai ter o seguinte, vamos colocar aqui o valor de J, que é uma constante C vezes o raio ao quadrado, vezes o elemento dA. Bom, e o que é o elemento dA? Ele é o segredo do problema. A gente precisa escolher aqui um elemento de área que tem um argumento de simetria envolvendo o raio. E não é difícil ver isso. Ó. Como a corrente depende apenas do raio, eu posso escolher a minha área como sendo um anel ao redor do centro. Certo? Esse anel está a uma distância R do centro. E se eu ampliar esse cara, eu devo ver alguma coisa assim. Ó. Ou seja, a área do anel é o meu dA. Essa região aqui é o meu dA. Esse anel está a uma distância R do centro e ele é muito fino, ele tem uma espessura dr. O comprimento dele é 2π vezes o raio. Se eu faço um corte nesse camarada e estico ele, eu vou ter uma figura que é mais ou menos assim. É um retângulo muito fino e comprido. A altura desse retângulo é dr e o comprimento é 2πr. Então a minha área dA é a base 2πr vezes a altura dr. Legal? Eu estou pegando então áreas circulares, que são anéis, porque eu sei que ao longo desse anel a minha corrente tem o mesmo valor. Então eu vou fazer somas de anéis para cada valor de corrente. Essa é a lógica da integral. Então vamos colocar o dA aqui, então eu vou ter 2π vezes r dr. E essa integral ficou simples, cara. Ó. Isso aqui, o que é constante? Vai sair daqui, então 2πc sai da integral. Essa integral é r quadrado vezes r, que é r ao cubo, dr. Bom, os limites da integral eles são óbvios, né? Você não vai considerar essa região vazia, você vai começar a integral do ponto A, tem um A aqui embaixo, e vai até R maiúsculo, que vai me delimitar justamente a área da minha superfície amperiana aqui, beleza? Então eu vou de A até R. Então I vai ser igual a 2π vezes C vezes, essa integral é R a quarta sobre 4, calculado em A e em R. Então a minha corrente I vai ser igual a 2πc vezes R maiúsculo a quarta sobre 4 menos A quarta sobre 4. Maravilha, então se eu substituir esse valor aqui, eu vou ter o seguinte, ó, tenho μ0 vezes 2πc, o 4 eu vou tirar ali do parênteses, sobrando um R a quarta menos A quarta aqui para nós. Legal? Tá, aqui eu posso fazer minhas simplificações, esse 2π vai embora com esse 2π, e só. Reescrevendo aqui mais uma linha, B é igual a, esse R vai passar dividindo, então eu vou ter μ0, faltou o C aqui, né, cara? Eu esqueci do C aqui em cima. Olha, já tá uma bagunça isso aqui. Vezes C, aqui dividido por R, e aqui dividido por 4, e aqui a gente ainda tem R a quarta menos A a quarta. Beleza, acho que eu não errei nada, não esqueci nada, né? Tá, então se você substituir todos os valores ali, você vai encontrar um B igual a 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Legal. Esse é o valor do campo a uma distância de 3 centímetros do centro do meu fio furado. Legal, né? Bacana esse exercício. Vamos seguir então. Ainda fazendo uma análise matemática do campo magnético, a gente pode estender o resultado da lei de Gauss aplicada lá no campo elétrico para o campo magnético. O fluxo de campo através de uma superfície é definida como a integral do produto escalar entre campo e vetor área. Aqui a gente vai usar o campo magnético, então a gente define fluxo magnético. Então, só lembrando de algumas coisas, né? A gente define um vetor elemento área que é normal à superfície em cada ponto. Se o campo atravessa essa área em muitos pontos, a gente tem que fazer o produto escalar entre esses dois vetores para cada ponto. É interessante comentar que quando o campo é paralelo à superfície, ou seja, 90 graus com o vetor dA, o produto escalar é zero. A gente diz que não tem fluxo através daquela área. E o fluxo é máximo quando a área é perpendicular ao vetor B, o que me dá uma normal
ou vetor área paralelo ao vetor B. E para o campo magnético tem um detalhe. O módulo do fluxo magnético é Tesla vezes metro quadrado e vai receber o nome de Weber, em homenagem a um físico famoso também, cuja unidade é WB. Mas a lei de Gauss ela se refere a uma superfície fechada. E quando a gente calcula o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, esse fluxo é proporcional à carga interna à superfície. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: se você desenha uma superfície ao redor de uma carga apenas, o fluxo ele vai ser diferente de zero. Você vai ter um fluxo porque as linhas elas entram na carga e não saem. O resultado para o campo magnético é o oposto. Qualquer superfície fechada que você tenha no espaço e você calcule o fluxo de campo magnético por ela, esse fluxo vai ser sempre zero. Isso indica que a quantidade de linhas que está atravessando essa área é igual à quantidade de linhas que está saindo pelo outro lado dessa superfície. Dito de outra maneira, as linhas de campo magnético não morrem nem nascem em monopolos magnéticos isolados. Em qualquer lugar do espaço que você delimite uma superfície fechada, o fluxo magnético por ela vai ser sempre zero. Esse resultado da lei de Gauss é uma das diferenças fundamentais entre magnetismo e eletricidade. Então vamos resolver o exercício 8.7 do livro, que é o seguinte: dada a minha espira retangular e o meu fio que conduz corrente aqui na vertical para cima, calcule o fluxo magnético na área delimitada pela espira. Tanto o fio quanto a espira estão no plano da tela, certo? E o campo magnético gerado pelo fio é um campo variável, depende da distância que a gente está do fio. Então nessa região aqui da espira o campo é mais forte do que nessa outra aqui. Bom, então vamos escrever aqui a fórmula do fluxo Nossa, mano. O fluxo magnético vai ser igual à integral de B produto escalar com dA. Então eu vou escrever aqui o módulo do meu produto escalar. A gente vai ter um módulo de B, o módulo dA e o cosseno do ângulo entre eles, vamos chamar de cosseno θ. Vamos primeiro avaliar o ângulo, né? Porque afinal de contas, pela regra da mão direita, se eu colocar o dedão para cima, os meus dedos eles vão entrar em qualquer lugar aqui que eu faça a minha conta, né, do campo magnético B. E como a área está perpendicular ao campo B, o ângulo entre o vetor dA e o campo B é zero, o que indica um cosseno igual a 1. Tá, então aqui está fácil. Bom, eu sei qual é o comportamento do campo, né? Porque o campo gerado pelo fio retilíneo é igual a μ0i sobre 2πr, onde r é a distância que eu estou computando o campo. Tá, o meu dA eu ainda não tenho muita informação. Vamos avaliar o dA aqui agora. Bom, o meu elemento de área ele tem que ter algum argumento simétrico, né? algum argumento de simetria. O campo magnético do fio depende de uma distância r aqui. Vamos supor que você está a essa distância r do fio, certo? Aqui o campo está entrando, mas qualquer distância r que eu pegue, o campo ele vai ter a mesma intensidade ao longo dessa faixa aqui, né? Que está uma mesma distância r do fio. Então isso aqui pode ser o meu dA, porque ao longo desse elemento de área o campo é constante. E essa minha área é um retângulo comprido e muito fino. O comprimento a gente pode dizer que é um elemento de raio R, porque afinal de contas a gente está considerando essa coordenada aqui como a minha coordenada R. Ou seja, o comprimento do meu retângulo é um elemento dr. E a altura é B. Legal? Então o meu elemento de área é B dr. Eu tenho tudo para computar a integral agora, então o fluxo B é igual, vou tirar da integral tudo que é constante, μ0i, o B que veio dali também, dividido por 2π, vezes a integral de dr sobre r. Quais são os limites dessa integral? Bom, eu vou integrar ao longo de toda a minha espira, e a minha espira começa numa posição R igual a C, e termina numa posição R igual a C mais A, onde A é o comprimento da espira. Então ela vai de C até C mais A. Então o meu fluxo magnético é igual a μ0ib vezes essa integral. A integral de 1 sobre R é o ln de R,
certo? Então, quando eu substituo as minhas coordenadas, fica C mais A dividido por C. Legal? Essa é a minha resposta final, né? Se você tivesse valores, substitui tudo aí e você vai saber computar o fluxo magnético. Para finalizar o capítulo, eu vou comentar sobre o magnetismo na matéria. Quem já brincou com ímã sabe que certos materiais são atraídos mais fortemente do que outros. Vamos categorizar esses materiais agora. E na escala atômica, o magnetismo da matéria ele surge ou do movimento de cargas, como por exemplo o elétron orbitando um núcleo atômico, porque aqui, afinal de contas, a gente tem carga em movimento, como se fosse uma espira de corrente aqui, ou eles são intrínsecos às partículas, como o chamado spin, que foi interpretado inicialmente como o giro da partícula em torno do seu próprio eixo. Porque afinal de contas, se a partícula está carregada, ela gira em torno dela mesma, você tem carga em movimento também. Mas esse modelo é equivocado, a gente já comentou sobre isso. O spin ele foi descoberto após o experimento dos físicos Stern e Gerlach. Eles jogaram átomos de prata num campo magnético forte e notaram a divisão do feixe, né? Ou seja, a interação do campo com as partículas. E muitas outras partículas também possuem spin, como por exemplo o próton e os nêutrons que estão lá no núcleo atômico. Então, o próprio núcleo do átomo ele possui um polo norte e um polo sul, vamos dizer assim. Então, o magnetismo da matéria vem dessa combinação do spin das partículas mais o movimento delas em escala atômica. Categorizando agora alguns materiais, a gente chama de materiais ferromagnéticos aqueles que apresentam momentos de dipolo magnético que se alinham muito facilmente com um campo magnético externo. Por exemplo, um material desmagnetizado possui os momentos de dipolo lá das partículas elementares todos desorganizados. Um campo magnético externo acaba orientando esses camaradas na mesma direção do campo. E quando eu retiro o campo externo, esse camarada ele continua magnetizado. O ferro é o principal elemento dessa categoria, né? Por isso ele que dá nome para essa categoria, na verdade. Então, quando você pega um prego e enrola o teu solenoide ao redor do prego, passou corrente pelo solenoide, os momentos de dipolo do prego e do ferro vão se alinhar com o campo interior do solenoide e vão continuar magnetizados mesmo depois que você cortar a corrente elétrica aqui. Sem falar que um núcleo de ferro nesse tipo de montagem solenoide ou toroide amplifica o campo interno. Acima de uma determinada temperatura crítica, a agitação das moléculas aqui pode desorientar de novo os momentos de dipolo, certo? Essa temperatura crítica é chamada temperatura de Curie. E para alguns materiais aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, para o ferro, a temperatura Curie que desorienta ele, ou seja, que desmagnetiza ele, é em torno de 1043 Kelvin. Pode ser que você já tenha ouvido falar que se você pegar um ímã e der uma martelada nele, o magnetismo dele diminui, e isso é verdade. Outra categoria de materiais são chamados de paramagnéticos. E esses daqui, eles possuem uma fraca interação dos momentos de dipolos com um campo externo. Ou seja, eles são fracamente atraídos por ímãs. Alguns dos materiais, por exemplo, alumínio, magnésio, são os mais conhecidos, beleza? Na presença do campo externo, os dipolos eles se orientam, mas qualquer baixa vibração, qualquer mudança de temperatura já desorienta esses dipolos de novo e esse material não fica magnetizado, beleza? Aqui tem um exemplo do oxigênio líquido, que é um material paramagnético, sendo atraído pelos polos de um ímã bastante intenso. A última categoria de materiais são os materiais diamagnéticos, e esses daqui são estranhos, porque os dipolos magnéticos do material vão se alinhar contrários a um campo magnético externo. Isso significa que eles são repelidos pelos ímãs. Água, cobre e chumbo são os mais conhecidos. Aqui tem um exemplo de um sapo levitando na presença de um campo magnético muito forte. Ele está sendo repelido para todas as direções porque ele é composto de água. Alguns materiais supercondutores, ou seja, materiais a baixa temperatura, cuja resistência à passagem de corrente elétrica é praticamente zero, eles apresentam um diamagnetismo perfeito. Significa que eles repelem qualquer ímã permanente que você tente aproximar deles. A orientação dos dipolos internos é tão grande que acaba anulando o campo externo. Legal, né? Então, esse foi o final do capítulo 8. O livro está muito mais detalhado que essa aula. Espero que você leia o livro.
e continuem estudando. Aquele abraço aí, galera.